Bom dia, você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais astrologia menos New Age, para quem acha que astrologia realmente é uma coisa séria. Hoje vamos ouvir a entrevista com o astrólogo, principalmente horário, Marcos Monteiro. Marcos Monteiro estudou astrologia com o famoso astrólogo John Frawley e tem uma prática, principalmente astrologia horária. Hoje vamos falar sobre astrologia esportiva, alguma coisa também sobre a questão de se as pessoas valorizam ou não a astrologia, não, mesmo os clientes pagantes, e também vamos falar sobre a parte médica, principalmente a questão de temperamento, como aconselhar as pessoas, os clientes a ter uma alimentação, um estilo de vida de acordo com o seu temperamento para promover a saúde para a astrologia tradicional, ok? Se você gostar dessa entrevista, não esqueça de colocar seus comentários abaixo. Por exemplo, a parte que você falou sobre cobrar, eu acho que um dos erros maiores que as pessoas que estão interessadas em astrologia é que, como todo mundo começa a fazer meio por hobby, elas acabam cobrando, digamos, pelo esforço que dá e não pelo valor que elas entregam. Então, eu também demorei muito tempo para aprender isso, que tipo, o valor que eu posso entregar usando horária ou qualquer outra técnica não está relacionado. Eu posso usar 15 direções primárias e ver 3 retornos solares e passar 8 horas vendo o mapa. E eu estou entregando muitas vezes muito mais valor para a vida de uma pessoa simplesmente lendo uma horária e às vezes usando qualquer outra coisa para conferir. Sim, e é uma coisa que eu demorei para perceber, mas é impressionante. Você aumenta o preço, as pessoas pensam melhor antes de fazer horária. Então elas vão fazer horária quando realmente for importante. Isso quer dizer que o mapa vai ser mais claro, você vai responder melhor, vai acertar mais e a pessoa vai ficar mais satisfeita. E com a vantagem, acho que você sente isso também, porque eu gosto muito de ter feito parte da comunidade do Orkut, não só daquela como de outras, porque a minha experiência primária foi essa, mas um monte de maluco segue a gente, por causa dessas comunidades. E quando você aumenta um pouquinho o valor, esse pessoal some um pouco, porque você começa a falar sério, e as pessoas começam a levar você a sério. E aí a pergunta fica boa, não só horária, até o mapa natal. Às vezes a pessoa vai para fazer o mapa com você no momento que ela está precisando mesmo. Sem ser aquelas coisas, fala mais um pouco de mim, entendeu? Uma das coisas que eu sempre tive muitas disputas na comunidade do Yahoo Mail, que é The Real Astrology, eu sempre tive muita disputa com alguns pequenos problemas, que as pessoas levam literalmente a frase do Frawley de que você pode responder qualquer horário. Só que ele sempre insistiu muito nisso, porque tem que lembrar que 15 anos atrás... Bem, essa foi a entrevista de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se, visite nosso site, coloque um comentário abaixo com suas opiniões ou com sugestões de outros temas ou outras pessoas. Na última parte da entrevista, eu e o Marcos vamos falar sobre algumas questões de astrologia mundana. Até lá. Do que pessoas que estão fazendo perguntas ou banais, ou banalidade, atenção, não é a única coisa que é problemática. Outra coisa que é muito problemática são as questões que são envolvidas em si mesmas. Sabe? Você sabe aquela coisa do estilo, eu vou conseguir um emprego, mas acontece que meu pai está com câncer, e nossa casa é dividida com os primos que estão querendo a casa. Ou seja, aquela coisa que você nunca sabe nem qual é o principal problema de tão misturado. Sim, eu concordo plenamente. Antigamente, isso não acontecia, porque as pessoas tinham um pouco mais de reverência com a astrologia. Hoje em dia isso se perdeu, porque a ideia que a astrologia tem, que as pessoas têm da astrologia, mesmo quem estuda astrologia, a ideia que você tem na infância e no começo da adolescência é daquelas bobagens que se escrevem no jornal. E eu não tenho a menor pudor em falar aquelas bobagens mesmo. Eu sei que tem gente famosa, tem astrólogo famoso fazendo, mas eu leio isso, me dá até azia quando eu começo a ler o jornal e abro na página do horóscopo. Mas enfim, essa é a ideia que as pessoas têm da astrologia. E não é uma ideia muito lisonjeira. Então, alguma coisa tem que fazer as pessoas respeitarem um pouco mais. Porque você não vai perguntar o que te aflige pro bobão que tá
com sorvete na testa no meio da rua. Se você acha que a astrologia é coisa de quem anda com sorvete na testa no meio da rua, você vai perguntar qualquer bobagem. Aí vai ver isso que você falou, eu quero um emprego novo, mas meu pai tá me enchendo o saco, minha bicicleta furou. A pessoa não tem uma pergunta na cabeça. Ela quer testar você como se fosse um brinquedo novo. Isso não vai sair certo. Eu pelo menos eu tenho 2 ou 3 histórias de casos que se eu começo a acertar, a pessoa fica assustada. Se começa a parecer que é verdade, não, a isso pessoa acontece. fica assustada. Isso é uma coisa até educacional, né? A gente começa a falar, como é que você sabe disso? Aí a pessoa se toca que você sabe disso, não porque você seja médium ou porque você esteja espionando ela, mas porque o mapa mostrou. E depois a pessoa pergunta, você consegue explicar mais ou menos como é que o mapa mostrou. Isso a pessoa fica mais... Essa pessoa passa a respeitar a astrologia. Última pergunta sobre horário e depois vamos passar para outro tema, tá? E espero que você tenha um copo d'água aí. O Lívio pergunta também, dentro da horária, tem alguma coisa que você gostaria de se aprofundar mais? Algum campo que ainda é desconhecido? Ou você acha que, tipo, os princípios são iguais para todos? Ou sei lá, por exemplo, área de diagnóstico. Rapaz, eu acho assim, os princípios são iguais para todos em qualquer nível da astrologia. Mas isso não quer dizer que eu não tenha coisa para estudar, não. Eu acho que tem muita coisa. A astrologia médica é um mundo, eu queria estudar muito mais. Aliás, eu estou estudando isso direto e ainda tem muita coisa para aprender. Eu quero fazer o curso do Oscar Hoffman. Lembrei um negócio que você me perguntou no começo do Hangout, eu lembrei agora. Uma coisa, por exemplo, a astrologia esportiva, uma coisa que eu discordo do Froley, e humildemente eu acho que ele está errado, porque eu já fiz algumas e deu certo. Ele diz que quando você está vendo 2 pessoas, ou 2 times, e você não se identifica fortemente com um deles, é difícil você prever quem vai ganhar. E eu percebi que quando você... Se você está interessado genuinamente num deles, por exemplo, por qualquer motivo, sei lá, uma mulher pergunta de um time que tem a camisa verde porque ela adora verde. Aconteceu comigo, um lutador chamado Vanderlei Silva, que eu acho que não sou exatamente fã dele, mas eu acho ele interessante, eu acho ele engraçado. E assim, se você fizer pergunta com isso, desde que você tenha esse interesse especial, você consegue responder perfeitamente. Se você não consegue responder todas as lutas o tempo todo, porque cai naquele princípio da insignificância que a gente está falando antes. Mas você consegue identificar eles. Não, se você não é torcedor, você não tem base para determinar as casas. Eu acho que tem sim. Mas a astrologia esportiva, eu ainda tenho muito para estudar. Eu me gabava de conseguir acertar quase 90% das minhas horários. Eu resolvi, é aquela história que você me falou de provocar a horária que sai errado. Eu resolvi publicar todas que viessem na minha cabeça e ver todas as lutas de MMA de um determinado período. Eu errei mais da metade, Zuru. Eu errei um monte, cara. E depois, assim, algumas eu consegui perceber onde eu errei. E algumas não dava pra perceber. Eu falei assim, realmente o mapa não tá querendo mostrar nada. Mas tem muita coisa pra aprender ainda, em vários campos, em um monte. Eu tinha uma muito boa, que acho que foi o Danilo que fez, que era do último MMA, que mostrava com total clareza quem ia ganhar. Só que eu perdi quando... Não, ano passado foi trágico, que eu perdi praticamente... Eu tinha toda a horária que eu fiz na vida, bonitinha, guardada em arquivo do Word, com data, etc. Foi tudo embora. Um técnico de informática e tudo se perdeu. Cara, que perda. Bom, tomara que você consiga pelo menos guardar o resto. Porque eu perdi muita coisa também, mas acho que eu não perdi, eu aprendo. Esse é um negócio que eu falo agora para os meus alunos, e falo para quem me perguntava antes, guarda as horárias, olhe para elas depois. Quando você tiver uma outra com assunto parecido, volta nela. Não mecanicamente, né? Não, Saturno quis dizer isso aqui, vai querer dizer isso sempre. Não, óbvio que não, mas para você lembrar do raciocínio, de como o céu está trabalhando naquele tipo de questão, isso, eu acho que grande parte do meu desenvolvimento é disso. Eu tenho alguns horários guardados de quase 10 anos atrás. Eu uso isso também como critério para mim mesmo, e eu sugiro para quem vai fazer horárias para si mesmo. Se você está com preguiça de guardar a horária e anotar por que você está perguntando, o que está acontecendo, etc., então a horária não é importante o suficiente e fecha a janela lá do programa. Simplesmente não é importante. Se é importante, você vai guardar e vai anotar tudo e está preocupado com como vai ser. É aquela história da importância. Eu acho que no fundo, mesmo que a pergunta ela não precisa ser de vida ou morte, qualquer interesse já é bastante para gerar uma pergunta. Só que quanto mais fraco o interesse, eu acho que mais difícil fica de responder. Com aquilo que você falou, assim, quanto mais forte, mais clara é a resposta, mais óbvia é a resposta, mais o mapa quer te mostrar a resposta. Mudando um pouco de animal, a gente estava falando um pouco sobre o seu interesse de horária
em medicina e decumbitúria. Você também... Não, eu nunca trabalhei com isso. Eu estudei isso um tempão. Eu traduzi umas coisas do Culpeper, mas é complicado porque você só consegue testar em você mesmo, né? Porque decumbitura você tem que tratar o paciente, ou pelo menos você tem que estar acompanhando o paciente. E hoje em dia isso é muito difícil. Até as pessoas não são educadas para fazer isso. A primeira vez que ficam doentes, vão procurar um astrólogo, um médico, quem seja, para se tratar antes que a coisa piore. Normalmente as pessoas, desculpa a expressão, as pessoas procuram médico ou astrólogo quando a água bate na bunda. E nesse caso a horária funciona muito melhor. Tanto que se a pessoa fosse prevenir, eu acho que é uma das coisas mais importantes do mapa natal, na verdade, é prevenir doença, né? A pessoa saber o temperamento, saber a casa 6, saber o que tem de errado com ela. Prevenir, mas ninguém faz isso. Eu não falo só dos outros, não. Eu não falo só dos outros, não. Como você usaria? Meu temperamento é melancólico, eu sou frio e seco. Mais frio do que seco, assim, eu sou mais quase melancólico que fleumático, mas sou melancólico. E eu deveria, que eu falo para todos os meus clientes, eu tento falar a dieta, tenta combater, tenta reequilibrar o temperamento com dieta. Eu deveria fazer isso. Não fiz, tive um problema sério de estômago, assim, umas 2 vezes eu acordei urrando de dor, batendo nas paredes, sem conseguir trabalhar o dia inteiro, sem conseguir dormir por causa disso. Aí fiz um horário, adivinha o que era? Excesso de melancolia, porque deveria ser tratado muito antes. Aí, só agora, porque a água bate na bunda, eu resolvo. E o que você sugeriria para você mesmo? Tomar vinho. O que você sugeriria para você mesmo? Tomar vinho branco, sim, não comer batata, o que mais? Azeite, manteiga, vinho branco. Se por acaso fosse comer, porque um costume que a minha família tem, assim, a gente tem uma pizzaria de uns amigos nossos perto de casa, normalmente eu levo a minha mulher e meus filhos comer lá. E pizza normalmente tem gorgonzola, tem calabresa, tem coisas frias e secas. Enfim, olha, toma muita água, toma cerveja. É o contrário, as pessoas normalmente recomendam as pessoas não beberem. Eu não comeria sem cerveja mais. Eu tô até evitando comer à noite muito, qualquer coisa, porque dormir é uma coisa fria e seca, né? E o alimento fica mais ou menos parado a noite toda. É uma coisa por si só que aumenta a melancolia. Mas enfim, vinho branco. Eu não lembro quem era, mas tinha um autor que insistia muito em acordar cedo para os melancólicos. E estar sempre com gente jovem. Alô, tá me ouvindo? Sim, consigo, a sua frase cortou quando você falou acordar cedo. Acordar cedo não ouvindo. Tá, não, ok. Não, eu acho que, não me lembro se é Fírmicos ou alguém que recomendava para os melancólicos acordar cedo, trabalhar na parte mais cedo do dia, né, até o meio-dia, e também estar sempre... Sim, é uma coisa que eu tento... Outras coisas também que eu tento fazer, além da dieta, eu não falei mais coisas, mas tem muita coisa que você pode botar na dieta, massa de uma forma geral, evitar, como você falou, evitar batata, evitar raiz, evitar queijo velho, graças a Deus eu não gosto de vinagre, mas quem gosta, evitar vinagre. E também mudar um pouco a vida. As massas são boas para que temperamento? Maçãs, se eu não me engano, são boas pro excesso de... desculpe, maçã. Não, massa. Eu entendi você falar maçã, desculpa. Massa é boa para qualquer coisa feita de trigo, é quente e úmido. É bom para excesso de melancolia. Desde que você não coma demais, né? Porque comer demais, o estômago cheio de qualquer forma tem algum problema. É até bom senso, né? Nem só astrologia, né? Mas, sim, tem as coisas que te incomodam, que te deixam triste, você tem que tirar um pouco. Reservar um tempo para brincar com os cachorros, reservar um tempo para brincar com as crianças, se rodear de amigos, falar, jogar a conversa fora. Eu normalmente não falo muito à toa. Eu comecei a sentar do lado das pessoas, conversar à toa, e melhorou. E a pessoa que é naturalmente assim é o contrário, né? Cala um pouco a boca, vista um pouco mais de preto, meta um pouco mais o pé no chão. Literalmente, não é meter o pé no chão mesmo, contato com terra. E coma, sim, alimente-se com mais raízes, com mais tubérculos, evite alimentos muito quentes e úmidos, etc. Como a casa 6 se relaciona com o temperamento, que foi a coisa que você falou? Analise o temperamento. Sim, a casa 6 é mais um problema geral, né? Eu normalmente olho assim, por exemplo, eu contrasto o problema representado pela casa 6 com o temperamento. O temperamento para mim é sempre pano de fundo. Você refere as coisas a ele. A aparência de uma pessoa. Eu não levo muito a sério a aparência pela casa 1, não, porque é um negócio meio até estatístico, né? As pessoas não vão nascendo com a mesma cara, as centenas. Então, mas indicações gerais você consegue ter pela casa 1, mais ou menos como a pessoa é, ou às vezes alguma coisa mais especial que apareça na casa 1. Mas eu sempre referencio isso no fundo do temperamento. Uma pessoa extremamente colérica vai ser diferente de uma pessoa extremamente fleumática, extremamente
melancólica. As pessoas que são mais ou menos misturadas, não, mas quando é muito forte, assim, você consegue... mas falando da saúde, não sei, eu sou péssimo para exemplo. Vamos dizer que o regente da 6 diga que você vai ter problemas, não sei, com circulação, ou, sei lá, problemas nos ossos, ou problema com qualquer doença quente. Isso no pano de fundo de uma pessoa melancólica vai dar problema num certo tipo de coisa, para uma pessoa colérica em outra. Por exemplo, vamos supor que o regente fosse Saturno numa pessoa muito sanguínea. Eu imagino, assim, sem ver esse mapa que nem existe, que a gente está inventando, problema de circulação, Claro, né? não, assim, inventando. Porque Saturno é limite, é obstrução. E o sanguíneo normalmente é um temperamento ligado ao sangue, né? Ligado à problema de circulação. Ou alguma coisa do sistema imunológico. Antes de ontem mesmo, um aluno colocou a carta que ele é muito sanguíneo e o regente da casa 6 é Júpiter. E ele falou sobre problemas de fígado e eu falei, bem, como Júpiter está em Sagitário, acho pouco provável, mas ele já teve problema de fígado, ou seja, quem errou fui eu. Não, mas eu não entendi. Ele disse que tinha problema de fígado e você falou que tinha, ou não? Não, é que ele estava interpretando, então ele estava dizendo... Júpiter, né, problemas de fígado, então eu comentei que Júpiter estava digno em Sagitário, então eu achava, problema de fígado, não vamos exagerar também tanto, né, mas ele teve algum tipo de então problema. Você não errou, né, na verdade. Não, é que eu achei a previsão muito exagerada, porque as pessoas gostam de pegar o pior caso possível, não? Porque, por exemplo, Júpiter em mau estado pode ser coisas, por exemplo, eu já vi pelo menos em Horária, não em Natal, mas pelo menos em Horária eu já vi problema de concepção, falta de espermatozoide. É o regente natural do esperma, né? Ele está fraco, se você tiver na pergunta que seja sobre fertilidade ou sobre problema reprodutor, é um sinal ruim, né? Falando em temperamento, o que você acha? Porque na verdade o temperamento está em tudo. As pessoas não reconhecem, mas a gente que conhece sabe que o temperamento está em tudo, não só nas coisas, mas nas teorias que se pretendem científicas, etc. O que você acha desses testezinhos de revista que na prática calcule o seu temperamento? Você acha que eles ajudam assim no diagnóstico? É uma perda de tempo? Olha, eu já vi alguns. Na verdade, eu não tenho muita paciência para olhar todos, mas eu vi alguns, assim. Eles variam entre os completamente sem noção, aqueles que atrapalham, e alguns que não são ruins, só que eles são muito psicológicos. Eles partem do princípio que o temperamento é só psicológico, que é uma variação da personalidade. E a gente sabe que não é. Como eu estou falando agora que o temperamento modifica as doenças, a aparência, não é uma coisa, não é só personalidade ou inclinação. E se você restringe ele a psicológico, você com certeza vai falsear um pouco. E tem outro problema que os nomes dos temperamentos, essas palavras, elas mudaram de sentido. Então, hoje em dia, melancólico é triste, colérico é irritadinho, fleumático é ator de filme inglês. Ou então uma pessoa blasé, né? Às vezes dizem que uma pessoa blasé fala que é fleumático. Então, eu acho que todos esses testes têm esses problemas. Mas eu não acho eles de todo inúteis, não. Às vezes a pessoa não tem contato, não tem muita noção. Eu imagino que se ela ler um pouquinho, eu já escrevi, acho que dava para fazer 1 milhão de livros. Acho que nenhum deles prestariam, porque eu nunca revisei muita coisa do que eu escrevo nas redes sociais sobre isso, mas acho que você já escreveu um monte também. Eu lembro de ler coisas suas sobre isso. Acho que se a pessoa ler com atenção e ler os textos mais antigos e começar a observar na natureza a diferença entre os elementos, ela no fundo ela consegue saber mais ou menos, né, se ela tem algum desvio muito forte com um dos 4 temperamentos. Eu acho dificilmente uma pessoa seja extremamente colérica, a menos que tenha alguma coisa que atrapalhe ela. Quando você vê no meio no mapa que a pessoa é colérica, mas os planetas, sei lá, Marte está preso, está conjunto ao nodo sul, alguma coisa assim, algo que impeça ela de expressar o temperamento. Tirando esses casos, eu acho muito difícil a pessoa ser muito colérica ou muito fleumática e nunca ter percebido. Aquela pessoa que sobra energia para tudo quanto é lugar, que faz de tudo, que é boa em tudo quanto é esporte, que vive brigando com os outros, tem a pele vermelha, a voz grossa. Será que ela nunca desconfiou que é colérica? Exatamente. Apesar de que tem muitos erros, por exemplo, a pessoa às vezes tem certos ataques de raiva e acha que é colérica. Então eu lembro, como o Marcos estava falando do corpo, alguns testes são muito simples, do estilo ver se seu pé fica frio à noite ou é quente. Pessoas realmente coléricas e sanguíneas não são aquelas que têm o pé gelado. Sim, exatamente. Às 6 da tarde. Assim, a gente
Pelas doenças é muito fácil de ver, né? A pessoa fala, cara, tive gripe a vida toda, meu nariz está sempre escorrendo, eu suo muito. Ah, como é que é a cor da sua pele? Ah, é aquela pele branca, parecendo leite. Você é fleumático. Gente, você é a imagem da água, não tem como errar. Não interessa se você ficar bravo. Ah, mas eu sou muito irritado. Gente, todo mundo pode ser irritado. A diferença é como você expressa a sua raiva. Assim. O colérico só vai gritar se ele não puder quebrar a sua cabeça. O sanguíneo, ao contrário, ele só vai quebrar a sua cabeça se você não deixar ele falar. Se ele puder, ele vai xingar você, ele não vai querer te bater. Também a maneira como as pessoas engordam, muito importante na minha experiência. Bem, essa foi a entrevista de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se, visite nosso site, coloque um comentário abaixo com suas opiniões ou com sugestões de outros temas ou outras pessoas. Na última parte da entrevista, eu e o Marcos vamos falar sobre algumas questões de astrologia mundana. Até lá!